Muito boa noite! Estamos aqui no Conversa Dentro de volta ao Facebook, saindo lá do Instagram e trazendo de volta para cá, porque sabemos que foi pedido que essas conversas fossem realizadas aqui para a gente ter uma melhor qualidade e conseguir ter mais convidados. Então, fico muito feliz pelo aceite do convite dessas três figuras fantásticas da cultura aqui de Passo Fundo para falar sobre o Festival Internacional de Folclore. E seria indispensável tê-los para que possamos ter a versão tanto do Paulo, quanto do Rodrigo Schenck, quanto do Rodrigo Cavalheiro, de visões diferentes, de lugares diferentes, de construção do festival. Então, muito boa noite e já de cara, muito obrigado pelo aceite. Boa noite e muito obrigado pelo convite, né? Boa noite a todos, saudações ao meu tocaio Rodrigo, ao meu amigo Paulo, prazer em conhecê-lo, Cássio. Vamos bater um papo aí sobre o nosso festival. Valeu. Boa noite, Cássio. Obrigado pelo convite. É bom ver o tocaio Schenkel também, né? Várias histórias no Oriente Médio, né, meu filho? E o tio Falk, né? O tio Falk, eu carinhosamente chamo de tio Falk, mas o Paulo Dutra aí é muito bom mesmo. Parabéns por juntar a gente aí para conversar sobre o festival. E a grande verdade é que só foi possível essa live por causa do Cava, né? Porque ele foi me passando contatos e sugerindo, inclusive essa live foi uma sugestão dele para que falássemos do festival, e ele tem me ajudado muito, ajudado o Seguri aqui a tocar esse projeto de entrevistas com o pessoal da cena cultural de Passo Fundo. Então, muito obrigado, cara. Sempre às ordens. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre os traços profissionais de vocês, aquilo que vocês atuam enquanto profissionais da arte, da cultura. Talvez o rosto mais conhecido, dado a posição profissional, seja o do Cava, óbvio, por estar nos palcos e ser cantor. Mas eu quero que tanto o Paulo quanto o Schenkel falem sobre as suas atribuições profissionais dentro da área da cultura, não só no festival, mas aquilo que vocês desenvolvem dentro da área da cultura. Pode começar contigo, Paulo? Claro. Eu, na realidade, sempre fui funcionário, na época iniciando no fórum, né, função administrativa, depois prefeitura, 44 anos na prefeitura, né, e a cultura veio pelo gosto da família, pelo gosto que tive sempre com as lidas das tradições do Rio Grande do Sul, morando no interior aqui, né, e depois vindo para a cidade. E trabalhamos dentro da área cultural de forma amadora, não é profissional, mas temos a responsabilidade, quando a gente atua, de um profissional na área, né, porque trabalhamos pelo coração, lógico, usando a razão também, mas com o coração sempre, né? E o festival, ele nasceu praticamente dentro do grupo Terra Pampiana, numa viagem que nós fomos convidados, fizemos para a Itália em 1990, e lá a gente vendo tudo aquilo que acontecia, acabamos trazendo a ideia para Passo Fundo, apresentando para a administração aqui, e o projeto montado foi aprovado, e hoje temos todo esse festival aqui com essa imensidade da comunidade participando e a repercussão que causou em diversos pontos do Brasil, do planeta, mas pela forma com que ele foi iniciado aqui, né? E o trabalho todo dos voluntários, e que eu digo sempre que são amadores, mas trabalham como profissionais aqui, porque têm o coração naquilo que estão fazendo. Lindo, lindo, lindo. Rodrigo Schenck. Eu sou servidor da Justiça Federal, trabalho aqui em Passo Fundo, e assim como o Paulo, minha atuação na área da cultura é toda voluntária também. Eu ingressei no Festival de Folclore por ser professor de inglês na época, e permaneci aí, acabei aprendendo outras línguas, e como o festival é um grande evento, acabei trabalhando em outros grandes eventos no Brasil também, trabalhei na Copa do Mundo, trabalhei nas Olimpíadas, também como voluntário, e tem uma certa experiência internacional com esses grupos que acabaram participando, grupos brasileiros que foram participar em festivais em outros lugares do mundo. Com o Cava mesmo, estive em Israel, estive na Rússia, com o Paulo na Bélgica, na França, na Holanda, e algumas dezenas de países aí que acabei viajando e conhecendo.
em razão dessa atuação na área folclórica. Perfeito. E o Cava, bom, mas fala um pouquinho para nós sobre a tua atuação cultural aqui na cidade. Cara, eu tô músico, compositor, né, cantor, declamador, professor de história, amante da cultura, preocupado com a cultura, entendeu? Com o folclore puro e simplesmente no sentido de conhecer, não apenas de ver e fazer, né? De conhecer a raiz da coisa. E o Festival do Folclore me ajudou bastante nisso, de ver outros povos de outros lugares e entender isso daí, né? Então, fora disso aí, eu sou isso aí, né? Eu canto, a gente se vira nos 30, a gente lança a cabeceia, faz o gol e ainda defende. Se produzir, né? Que é o que os artistas têm que fazer, né, cara? Tem que. Ainda mais agora, né? Sim, sim. E, mas tu falaste logo ali, cantor, claro que a tua talvez seja a tua maior atividade, onde tu mais atue, mas seria uma judiaria, né? Não sei que sua voz não fosse cantor, bah, daí tinha que apanhar, tá louco? Paulo, de onde vem a vontade de fazer um festival desse tamanho, Paulo? Com tanta gente, com tanto artista, com tanta gente trabalhando, para tanta gente ver. Como eu disse, né, a ideia nasceu dentro do Grupo Terra Pampeando, durante uma viagem, e que nós queríamos trazer essa oportunidade, aquilo que nós estávamos vendo lá fora, trazer para a comunidade, para que a comunidade de Passo Fundo e região conseguisse viver aquilo que a gente estava vivendo lá fora. E aí nós acabamos sendo convidados para entrar no CIOF, que é o Conselho Internacional de Organizações e Tradições Folclóricas que tem relações com a Unesco, e aí começamos, inclusive, a enviar grupos para fora e trazer os grupos para cá, especialmente para Passo Fundo. Mas ele iniciou para chegar onde nós chegamos durante quase 30 anos, agora 28 anos esse ano, né? Nós iniciamos aqui tentando motivar as pessoas, primeiro, alguns voluntários a participarem, né? E depois a comunidade. Então nós começamos a fazendo reuniões onde tinha um grupo de pessoas na cidade, lá em 91 nós começamos, nós íamos lá e fazíamos uma reunião, dizendo aquilo que a gente viu lá fora e o que nós gostaríamos que as pessoas da cidade, que a comunidade fizesse para receber essas pessoas de fora, esses artistas que viriam aqui envolvidos com o folclore. E conseguimos. Era associação de bairro, era igreja, era CTG, era escolas, e conseguimos trazer para cá, e aí começamos o festival. Ele foi lá, a primeira e segunda edição foi lá no Parque Municipal da Ifrica, fora, e depois a gente viu que era um ponto muito distante da cidade, a acessibilidade não era boa, a gente conseguiu trazer para a cidade, até aí surgiu a ideia, porque não tinha nenhum espaço aqui para tanta gente, a ideia surgiu num café que eu fui tomar na casa de uma amiga, da família Gradaschi, lá, a Bega, e ela disse, quem sabe uma lona, um circo, né? E aí voltamos, conversamos, aí falamos com a professora Tânia, inclusive, que era o ano da jornada também, naquele lá, em 95, e ela inicialmente não se envolveu muito, mas depois ela voltou a pensar e achou a ideia interessante. E até naquele ano a gente fez 3 eventos juntos, que foi a jornada, o festival e o seminário do plantio direto, que é a atual Expo Direto de Não Me Toque. Nasceu aqui em Passo Fundo, nasceu junto lá, praticamente quase junto com o festival. E aí nós fomos motivando sempre, principalmente a criança, porque no momento em que tu motiva a criança a participar e cultuar, a estudar as raízes aqui, ela traz toda a família. Toda a família vem junto. E aí acabamos formando uma família na cidade, uma família no estado aqui, vem gente do norte do Rio Grande do Sul, do oeste de Santa Catarina, e assim foi se expandindo o festival, né? E esses voluntários que trabalham aqui são pessoas assim que têm uma ligação muito grande com as tradições, com o folclore, com a arte, especialmente. É o caso do Cavalheiro, que participou de festivais conosco fora do país e mesmo aqui dentro. O Schenkel, que também motivado, na época, o primeiro festival, a gente chamava ele de menor ainda, né, porque ele era um gurizinho, tá? Mas já fluente no inglês, né? E aí nós
nós convidamos ele e ele veio, né? E tá aí até agora. O Schenkel acho que entrou em 93, né? No segundo festival até. Segundo festival, já foi guia aqui. E hoje nós somos um grupo praticamente fixo de 160 pessoas, mas já passaram mais de 500 pelo grupo, né? Que lindo, que lindo. Schenkel, dentro dessa gama de pessoas que, enfim, não tem nem como numerar, colocar no papel, que você conheceu, conviveu e aprendeu, queria que tu trouxesse para a gente uma experiência que você teve que tenha lhe marcado profundamente no festival, de alguém que você tenha conhecido de fora do país. O impacto do festival, Cássio, não é apenas no público que assiste aqui em Passo Fundo, ou em nós, voluntários, que trabalhamos no festival, né? Às vezes, o que me surpreendeu é o impacto que isso tem em quem vem de fora para Passo Fundo. Houve uma ocasião em que nós recebemos um grupo do Paraguai e nitidamente as condições financeiras do grupo eram muito baixas. Assim como nós recebemos grupos que a gente percebe que tem muita grana, tipo Bélgica, sei lá, europeus em geral, esse grupo do Paraguai veio de ônibus do Paraguai até aqui, participar do festival, e quando terminou o festival, eles me convidaram para ir para o Paraguai com eles de ônibus. E eu conhecia aí a Ponto da Amizade, Cidade do Leste, não conhecia Assunção. E eles iam até Assunção. Eu disse, não, então eu vou junto com vocês. E aí eu embarquei naquele ônibus do grupo do Paraguai, já tinha acabado o festival aqui, e logo que cruzou a fronteira do Paraguai, eles começaram a parar em pequenas vilas no Paraguai, e em cada vila eles deixavam 2 pessoas, porque aquela viagem tinha sido como um prêmio para os melhores dançarinos do país. Então, em cada cidade, eles pegavam um par e formaram aquele grupo para vir em Passo Fundo. E era impressionante, porque era uma estradinha de chão empoeirada, casas do lado daquela estrada, sei lá, cidadezinhas com 2, 3 mil habitantes, e cada vez que o ônibus parava, aquelas pessoas eram recebidas como verdadeiros diplomatas do Paraguai. Eles tinham ido representar o Paraguai no exterior. O salão paroquial estava reservado, o padre fazia discurso, o prefeito recebia aqueles 2, e inevitavelmente eles pediam para mim falar toda vez que a gente parava o ônibus. De forma que demoramos 3 dias para chegar em Assunção. Mas fiquei muito feliz, apesar do cansaço da viagem, em ver como o festival é importante também para quem vem de fora e participa. Às vezes a gente pensa assim, para o grupo que veio é mais um festival, é mais uma dança. Mas a gente percebe claramente que em certas situações aquilo foi uma experiência de vida muito importante para aquelas pessoas que vieram aqui conhecer o nosso festival. Lindo, lindo demais. Aqui, ó, Cava, a patroa comentou, mas fala bem esse povo. O Rodrigo falando do Paraguai agora aqui. A Jana tá ali, né? Uhum. O Rodrigo falando do Paraguai aqui, na reprise que nós estamos fazendo do festival do Viva de Novo, hoje tinha integrantes do Paraguai que vieram lá de 92 assistindo. E aquilo emociona muito a gente, sabe? Das pessoas de 28 anos atrás, lembrando o que aconteceu aqui em Passo Fundo e a importância para eles que tiveram, né? E com o Cavalheiro também a gente viajou muito. Tivemos algumas experiências, o Rodrigo também estava junto, quando nós fomos para Israel, que a gente passou pela Rússia lá também, né? Mas foi uma experiência muito grande. Mas o nosso festival, em relação aos festivais dos outros países, tem muitos diferenciais. Tem outros países que têm muitos pontos turísticos para visitar. Tu vai no festival e visita o ponto turístico. Imagina Israel, né? Que nós visitando a Cidade Santa e outras coisas mais. Mas Passo Fundo tem uma característica diferenciada. Passo Fundo tem um povo que atrai. Um povo que soube se preparar para receber essas pessoas aqui. E é esse carinho que a gente tem notado nesses 3 dias que a gente está representando o festival aqui, que as pessoas falam. Eles lembram de detalhes que aconteceram lá em 92, 93, 95, aqui em Passo Fundo, mas eles falam do povo, da nossa comunidade, da ânsia que a nossa comunidade tem para isso. E esses voluntários... Isso é o voluntariado, né? Porque o voluntariado, os voluntários motivam muito, né?
Mas os voluntários, para se motivarem, eles têm que tá muito no coração e na cabeça. Claro. O Cavalheiro, nós temos um exemplo aqui, né? Que o Cavalheiro fez já bravuras aqui, conseguiu sintetizar as ideias do festival em 2 músicas que ele fez. E que onde tu fala no festival de Passo Fundo fora, as pessoas começam a cantar essa música. Né? E isso é coração, né? Claro. O Éder aqui, que é ele é um grande voluntário também aqui do festival, né, Paulo? Ele é um agitador cultural também aqui na nossa cidade, larga aqui para nós, e viva o folclore. Ele é um grande voluntário tanto do festival quanto de outras atividades culturais aqui. Um garoto muito especial. Diga, Cavá. Não, eu só ia dizer a questão, é tão grande assim o festival, cara, que não sei se vai entrar nesse assunto, mas enfim, eu fui para o Paraguai primeira vez com o Tebanos, né, que a gente foi em Assunção e tudo, acho que foi em 95, acho, no início. E depois, não lembro agora o ano, eu fui novamente, mas um pouco mais lá pro Alto Paraná, lá em Gaporão, uma coisa assim, com o pessoal de Fontoura Xavier, né. E quando nós chegamos lá na cidade, a cidade é paupérrima, né, vamos dizer assim. Mas, assim, uma receptividade enorme. E aí, quem entra no ônibus para nos saudar? O Mário, né? O representante do CIOF do Paraguai. E quando ele me enxergou, ele falou assim, o grande cantante da música do festival. E aí, na última noite lá no festival no Paraguai, quando fosse para entrar o grupo brasileiro, e ele pediu que eu cantasse a música do Festival do Folclore, como se fosse a abertura, sabe, para os grupos entrarem e eu cantasse no festival dele lá. Então, para mim, assim, cara, eu faltou teto para mim subir, sabe? É uma coisa assim que às vezes me perguntam, mas quanto é que tu recebe, né? Quanto é que tu recebeu para fazer a música? Não existe isso. A gente faz porque gosta, né? E quando você faz porque gosta, o reconhecimento e a recompensa, ela vem de uma forma astronômica, como ela vem, né? E isso eu devo, principalmente, ao tio Falk, né, ao Paulo Dutra, de, primeiramente, aceitar a música, né? Ouvir, claro, sempre na primeira vez, assim, com aquela desconfiança, assim, será que vai, será que não vai? E quando a gente cantou a primeira vez, beleza. E aí, depois, e foi justamente quando veio o presidente do CIOF, e ele gostou, e ele disse realmente que, né, que traduziu, resumiu o que era o CIOF realmente. E aí o Paulo perguntou assim, se eu autorizava ser a música do festival, né? E quem sou eu para autorizar, né? Mas é só as coisinhas que às vezes a gente vem lembrando assim e vamos comentando. E é tão empolgante a letra, principalmente, e Nossa. o ritmo, a melodia toda, né? Que ontem eu estava vendo uma gravação do pessoal da Polônia, que vieram no último festival. Um deles nunca tinha falado nada em português. Ele decorou em português a letra toda e cantava sem instrumental, sem acompanhamento nenhum. Então aquilo fez a gente engasgar, sabe? De ver uma pessoa de fora cantando. Nós temos o vídeo dele, né? Cantando toda a música de abertura do festival aqui de Passo Fundo em português, né? Lógico, com um sotaque deles, né? Mas uma coisa que comove a gente, né? Com certeza. É lindo. E esse esforço todo de vocês, eu já vou falar sobre um momento que me marcou, mas aqui antes vamos botar a patroa de novo. Ela fala, que história, Paraguai sempre tem uma história que marca, desajana. Bom, ela falou, antes que a gente estava falando do Bentes, esse é um comentário da autoridade, né? Que a gente fala argumento de autoridade na faculdade, né? Porque se ela tá falando, não quero ver alguém falar mal de nós agora. A Rafaela fala que saudade do festival, Rafaela Machado. A Juliane diz, a gente está tentando limpar a barra dela com o Cava depois de ter queimado ele ao vivo na reprise de hoje. Fotógrafo oficial de Passo Fundo, o Alex Borgman, vem dar um oi pra gente. O Alex que faz as fotos a diversos festivais, já é outro voluntário, né? Muito querido, e que faz toda a parte fotográfica do festival também, né? Também, ó, que se diga, no amor, né?
Sim, a Jana fala que o amor pelo festival, ó, Paulo, estamos em sintonia. O amor pelo festival só quem vive compreende, realmente. A Rafaela concorda com a Jana. E aqui a gente tem o último, que é a Juliane, falando, como bem disse em seu depoimento a voluntária Rosane Zimmermann, o que se aprende e o que se vive no festival não pode ser medido economicamente. E aí que eu quero chegar, porque hoje eu fui ao Sesc à tarde, com todos os cuidados, com toda a preparação, para fazer uma contação de histórias para os escoteiros daqui, os lobinhos, de 6 a 8 anos. E todos os orientadores, né, os babus e as professoras, eles fazem um trabalho voluntário. E é um trabalho de uma qualidade, Paulo, incrível, como se eles estivessem ganhando cada um 12 pau por mês para fazer aquilo ali. Que é o que eu vejo no festival, sempre que eu fui, eu sempre vi isso. O voluntário trabalhando como se estivesse ganhando economicamente, mas o retorno que ele tem é muito maior do que um papel pintado, né? É muito maior do que um valor monetário. E o Cavalheiro, eu já sou fã dele desde sempre, né? E o Cava, ele chegou lá bonitaço, arrumado, cantando, né? Ele, a Jane, mais outros integrantes, né? Para fazer aquele vocal bonito. Eu disse, tá, agora o Cava sumiu, não aparece nunca mais. E daí, no meio de uma apresentação, tava tocando um grupo e quebrou algo que era de madeira. Quebrou algo que era de madeira. E daí e no meio da apresentação, para não continuar feio o chão, enquanto a apresentação rolava, apareceu um cara assim de cavanha se esgueirando e juntando aquelas madeiras para a apresentação continuar sem aquele estoco de madeira no chão. Já de moletom, de luva. E daí um amigo meu me cutucou e disse, mas é o Cavaleiro. Eu disse, capaz, Cavaleiro vai estar de luva e moletom recolhendo o taco de madeira do chão, né? E depois que ele veio pro palco mesmo, eu vi que realmente era ele. E aí que a gente vê a grandeza do artista, né? Quando ele se doa e entende que o papel dele, além de estar no palco, é muito maior do que aquilo ali, né? Em auxiliar, estar junto. Essa é uma sensibilidade que o artista tem mais, né? O caso do Cavalheiro. Mas nós temos, assim, profissionais de todas as áreas, das mais diversas possíveis, e até que as pessoas não é possível estar trabalhando na área cultural, quem não é como comerciantes, comerciários, médicos, dentista, funcionário público, e mais uma série de funcionários. O próprio Schenkel aqui, o Rodrigo Schenkel, ele... Atualmente, nós temos uma diretoria muito grande, mais de quase 30 comissões de trabalho com diversas áreas. Ele é um dos coordenadores gerais do festival aqui. E um trabalho muito interessante que ele faz, junto com a Juliane, principalmente a Juliane Garcia, é a preparação dos voluntários, que a gente faz em fim das reuniões antes. E quando os grupos chegam, é ele que faz, juntamente com os guias, a recepção geral, ou no idioma, em inglês, francês ou espanhol, ou às vezes no idioma do grupo mesmo, né? Que quando cada grupo chega na cidade é dado as regras gerais de como funciona o festival, qual é o objetivo, por que nós estamos ali. E o Schenkel faz isso, sendo um advogado, funcionário público, né? Que não teria um envolvimento direto, ele não é um cantor, não é nada, né? Nesse sentido de não é um ator, mas ele consegue ter a sensibilidade de juntar todas as ideias. Paulo, deixa eu te contar que, na verdade, eu dançava em invernada, eu dançava em CTG, mas todo grupo de CTG tem aquele elo mais fraco, aquele descoordenado, aquele que dança mal. Esse era ele era sempre o pior do grupo. De forma que, Cássio, eu decidi, então, parar de dançar e fazer essa parte aí de línguas. Bom, vendo isso aí, eu fui ator lá no segundo grau, participava de uma companhia de teatro também, né? Mas depois eu vi que não era por ali o caminho, meu negócio era mais na produção. Então, sabe, eu acho que o Schenkel ele tá se vingando, né? E como ele disse, né, que não era o bom da dança, disse, agora todo dançarino vai ter que fazer o que eu mando. É a vantagem de estar na posição de coordenador, né, Rodrigo? Mas, Cássio, com relação a essa questão da preparação, com os voluntários, a gente fala basicamente que o trabalho voluntário não significa um trabalho sem compromisso. Pelo contrário, se você está ali espontaneamente doando o seu tempo, doando a sua força de trabalho por uma causa que você acredita,
que nesse caso é a cultura folclórica de quem trabalha no festival, esse trabalho tem que ser feito com a mesma dedicação e o mesmo compromisso, ou talvez até mais, do que se você estivesse recebendo dinheiro por aquilo que você está recebendo. Essa é a ideia. O trabalho voluntário, nós temos tanto compromisso do horário, de responsabilidade, como qualquer outro trabalho. Ele é voluntário, mas é um trabalho como qualquer outro. E a vantagem desse trabalho no festival é que é um trabalho prazeroso. Eu acredito que todo mundo que está ali, claro, trabalha, tem que cumprir horário e tal, mas tem um momento de diversão, tem um momento de recreação. É muito gratificante você ver o seu trabalho dar resultado. Seja os grupos, quando são bem recebidos na cidade, quando sentem a nossa hospitalidade, ou seja pelo público que está sentado ali. Naquelas manhãs e tardes no circo, quando está cheio de criança lá, é uma satisfação muito grande ver o sorriso daquelas crianças que estão vendo aquele tipo de arte que eles não teriam acesso de outra forma se não fosse através do festival. Então, esse tipo de recompensa é muito melhor que qualquer dinheiro que a gente possa ganhar no festival. Eu falo a respeito do festival também a questão da criança, né? Às vezes as pessoas falam, tem noites que não está lotado, não precisaria ser tão grande o espaço. Mas eu penso muito na criança, porque de dia nós sempre temos, manhã e tarde, lotações esgotadas. São mais de 5.000 crianças em cada turno. E eu acho que a criança é aquela que se prepara, porque nós mandamos todos os temas antes para as escolas. São 250 escolas. Sabe o que é isso? 250 escolas da região norte do Rio Grande do Sul e oeste de Santa Catarina, que trabalham os temas antecipadamente. Então, quando as crianças vêm para cá, elas já vêm sabendo o que vão assistir. E Paulo, chegam aqui, elas vão conferir o trabalho. Então, a valorização da criança, para mim, é uma das coisas mais importantes. Isso que tu falaste é primordial. Tu sabe por quê? Porque a gente cansa de ver em Passo Fundo, na região e no estado inteiro, infelizmente, essa não preparação, o quanto ela é prejudicial, porque introjecta na criança que aquela atividade cultural que ela vai ver é como qualquer outro mero entretenimento que a TV vomita, que ela busca no YouTube, e não quando o professor prepara a criança, no caso do festival, da jornada, para ver alguma atividade lá no SESC, para apreciar o artista que ali está fazendo seu trabalho, é óbvio que o resultado que a criança tem do entendimento do que ela está vendo é outro. E acho que essa preparação talvez seja a peça fundamental para que ela aproveite na totalidade aquilo que está acontecendo no palco. Isso nós recebemos diversas vezes até o vice-presidente mundial do CIOF, que era da Argentina, e uma vez ele me perguntou, vocês ensaiam, preparam também, fazem reuniões com o público antes de acontecer o festival? Porque o público parece ensaiado em suas reações. Mas é uma coisa que é própria do folclore. E principalmente nós aqui no Rio Grande do Sul, que é um estado que valoriza muito as tradições, né? Essa valorização que desperta toda essa vontade de conhecer outras culturas, de ver outras culturas. Então, com essa preparação que não é só dos voluntários, e sim da comunidade toda que vem para assistir, é que o festival tem esse destaque muito grande no mundo todo, né? Porque a gente recebe, hoje a gente estava vendo ainda elogios e mensagens vinda de diversos pontos do mundo, né? Falando das características do Festival do Passo Fundo. E uma lá do Pará, hoje, mandando um recado que o sonho da vida dela é conhecer o Festival de Passo Fundo, que ela nunca veio ainda, né? É integrante de um grupo lá. Então, quando a gente ouve uma coisa assim de uma pessoa que nunca veio falar que o sonho é isso, comove. É lindo, lindo. A Jana fala aqui do Dadá, botou Dadá reticências, eu não entendi, mas ela fala do Dadá. O Dadá é outro baita voluntário. Sim, o Victor fala, olha aqui, olha quem tá saludos amigos desde México. Victor Barrigas Gallegos. Realmente é um grande amigo, né, que já veio a Passo Fundo também. Né? Fala que o Rodrigo é fino, porque ele é poliglota. O Paulo Gatelli dá um oi pra gente. O Gatelli tá lá em Goiás. Dá um oi pra gente aqui. A Rafaela fala aqui, dentro do que falávamos, que o compromisso é até maior
quando se é voluntário, né? Provavelmente por não ser um profissional da área, né? Não ser um profissional daquilo, mas e realmente sim. Cava, diga lá. Não, eu ia comentar apenas a questão do estudante, né, da criança, do meu lado artista, vamos dizer assim, né, que eu fui para o festival em São Paulo, em Olímpia, em Goiás, Israel, enfim, né, viajamos. Em poucos festivais se tem esse contato específico com a criança em si, né, com o aluno, o estudante. Mas, eu digo assim, até mais aqui no Brasil tem isso. Fora, nos que eu fui, eu vi pouco, né? É quase que assim, é um conjunto, tá ali e já tá junto com o pai, com a mãe, tudo, enfim. E quando você vê, entra assim, e claro, você vai nas escolas, né? Você tem essa apresentação na escola em si. Tu tem aquele trajeto, na escola, apresenta a escola, blá, 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 depois vai para uma outra escola, e já é emocionante, sabe, de você ver a criançada toda. E aí eu fico pensando assim, como artista, quando eles vêm aqui para Passo Fundo e eles encontram quase 5.000 crianças dentro de um espaço gritando, que parece aquele casarão parece uma caixa de abelha, sabe? Mas é divertido, sabe? É emocionante para um artista. E aí a gente percebe assim que a gente sempre conversa com os grupos, dizendo assim, tendo mais ou menos uma noção do que eles apresentaram de noite e dando um feedback para eles. Ó, como a gente trabalha no palco, a gente sabe assim, o que fica mais legal, o que não fica, o que atrai mais o público, para lá, né? E a gente conhece as nossas crianças. E às vezes a gente fala assim, ó, quem sabe vocês não apresentam tal coisa, né? Porque a criançada vai gostar e tal. O que vocês vão apresentar amanhã? Ah, a gente vai apresentar o que a gente apresenta. Ó, mas se for uma coisa diferente, que nem há 2 dias atrás, que vocês fizeram. E aí, às vezes eles vêm com uma cabeça, assim, uma coisa programada, não, temos que fazer isso aqui e tal. E quando eles entram no casarão ali, de manhã cedo ainda, né? Tipo 7 da manhã, 6 e poucos da manhã, estão lá. Cansados, né, cara? Imagina, é uma logística, né? E a gente sabe disso. E eles entram e vê aquele mundaréu de criança, eles se transformam lá atrás, sabe? No frio, no último festival, que estava um frio grande mesmo, eles lá atrás assim, ó, e vamos, e a criançada e pulava, e quando eles entram no palco, aquilo que às vezes eles programaram, eles sentem que não tem outra coisa, mas... E aí já vem num outro dia querendo apresentar de manhã, ou de tarde, né, para a criançada, porque eles aquele calor é fenomenal. Só quem está lá em cima, e aí eu fico pensando assim, como artista, né, o quão emocionante é você ter, porque criança ou gosta ou não gosta, não tem meio termo, não tem fazer, né? Exatamente. Fazer aquela coisa assim, eu vou aplaudir porque a pro pede. Não, ou ele gosta e aplaude, ou ele não gosta, ele fecha o braço e pronto, né? Criança é muito sincera. Muito sincera, sabe? É uma coisa assim, eu fico imaginando eles vindo, por isso que quem é de fora, e aí quando eles voltam para a cidade ou para o país e comentam isso, qualquer um, né, que está nesse meio da cultura, qualquer um quer vivenciar isso. Qualquer um quer vivenciar. Então, o festival ele tem essa particularidade. Pelos que eu fui, claro, tem muita gente ali de voluntário que viajou para muito mais festival e tem essa respaldo, né, para dizer se é ou não é, mas eu acredito que não seja. Muito difícil ter um festival, principalmente de folclore, que tenha manhã e tarde reservado exclusivamente para estudantes, para criança, para a juventude conhecer a cultura. Eu recebi agora há pouco também uma mensagem da FIDAF, através da Maria Zupluk. É isso mesmo, né, o Schenkel? Zupluk, né? Ela agradecendo a oportunidade de ter vindo a Passo Fundo. Ela, como uma representante mundial da federação, juntamente com o Regis aqui, agradecendo a oportunidade de ter vivido a experiência do festival. E no momento em que ela foi anunciar, no último festival, no encerramento, que o Passo Fundo era um dos concorrentes a melhor festival do mundo lá em
2018, ela falava a respeito fez um relatório de tudo o que ela viveu aqui, juntamente com o grupo dela, aqui em Passo Fundo, e a motivação do porquê Passo Fundo foi indicado. E nós devemos isso muito aos queridos voluntários e à comunidade de Passo Fundo. Perfeito. A Jana fala aqui agora, é claro, depois que o Paulo falou, me toquei que Dadá que ia ser, né? É óbvio que é o Dadá, o baita músico aqui da cidade. Depois eu fiquei pensando, Dadá, quem é Dadá? Claro, só tem um, né, gente? Eu estava assistindo a música que eles fizeram juntamente com todos os músicos de todos os grupos. Hoje está a Jana, o Cava, o Dadá, regidos pelo maestro Fabiano Lengler na gravação, né? Fizeram aquela música Céu, Sol, Sul, parece que foi no último, né? Que cantaram aqui. Também empolgou o público e, ao mesmo tempo, os músicos, né? Que eles passaram a semana aprendendo e fazendo ensaios com aquela música, que é uma das oficinas que nós temos de músicos, né? Durante o festival. Então, tudo isso motiva. Só uma correção, Paulo. O último não, o mais recente, né? O último não, né? O mais recente. Falando nisso, no mais recente, me deixou muito emocionado, porque é difícil ver o pessoal que está por trás, trabalhando ali na parte burocrática, organizacional, para que aquela magia aconteça, e somos privilegiados por poder ver isso de perto, e nós 4 aqui fazer isso de perto, mas é muito raro a gente ver a emoção dessas pessoas. E a Jana cantou Vento Negro, e depois ela cantou Guri, e ela chamou o Paulo no palco. E ela abraça o Paulo, e na hora que ela abraça o Paulo, os dois começam a chorar e não param até a hora que a música acaba de chorar. E daí eu começo a me emocionar, e daí olho pro meu lado assim, e vejo que todo mundo daquela fila, assim, daquela lona inteira tá emocionado também. Porque a gente tá vendo ali o reflexo na Jana e no Paulo de todos os voluntários que trabalharam, de todas as pessoas que estão ali emocionadas com o resultado do seu trabalho para que aquilo ali acontecesse. Então foi, e pra gente que trabalha com cultura em triplo, né, em quádruplo, ver esse momento de sensibilidade me marcou profundamente. Isso já emociona a gente, né? Foi muito emocionante. E falando no mais recente, agora a gente com essa situação que está posta, e temos que nos adaptar. Como tu, Paulo, como organizador desse baita evento, né, uma referência para a cultura, para nós na cidade, na região, como que você vê os caminhos da cultura se desdobrando nesses novos moldes? Vai ser um reaprendizado, eu acho, né? E as coisas vão ser retomadas aos poucos. O nosso grupo, ele é muito aberto em toda a preparação. Durante todas as reuniões, que são praticamente 6 meses de reuniões, a preparação dá mais de 1 ano, né? Para se fazer um festival, e exige que seja mais de 1 ano. E agora, a preparação dos voluntários, a gente tem muito aberto, a gente discute tudo. Tudo o que está acontecendo, todos os voluntários sabem os detalhes. Por isso que a gente se reúne aos domingos à tarde, que é um horário que todo mundo, teoricamente, poderia, né, para se fazer. E esse trabalho de retomada, eu acho que ele vai ser um trabalho longo. E nós dependemos muito também da questão política do país, né, do estado, do município, porque o festival ele é feito com grande parcela com recursos, principalmente federais, né, que são recursos do imposto de renda, da lei Rouanet, que dá mais de 50%, em torno de 55% mais ou menos do custo, né. A municipal, a lei Rouanet, ela não manda dinheiro, que às vezes as pessoas acham, mas não, vocês aprovaram um projeto lá, tem dinheiro. Não, o governo autoriza tu ia pedir. E devido a essa situação que estamos vivendo agora, tu pode aprovar um projeto e a captação, aprovar seria fácil, mas a captação eu acho que vai ser diferente, porque há uma crise e ela tende a se aprofundar no país todo. O município, por exemplo, ele entra com em torno de 18% de verbas municipais.
nós temos doações, a bilheteria dá em torno de 18% a 20% do custo do festival, porque o ingresso ele é bastante módico, o valor, né? E praticamente de dia a gente quase nem cobra ingresso, né? Para as crianças. Nós temos as doações, as visitas, a terceira idade, o trabalho com a inclusão, que ele também começou a ser muito grande, principalmente na última edição do festival. Nós vamos depender do trabalho agora de um contexto do país, de um contexto do estado e do contexto do município. Então, eu acho que nós temos que aguardar para essa retomada. É óbvio que a gente continua pensando, a gente não deixa de pensar, porque isso é um amor muito grande que a gente tem. Mas a gente tem que andar devagar, porque, de repente, o andor pode ser de barro, né? Então, nós temos que ter cuidado para que o andor não caia, não quebre. Chega, tu chegaste a se envolver, a gente falou do teu trabalho enquanto voluntário e coordenador ali dos voluntários, mas tu chegaste a te envolver dentro da tua profissão com o festival ou não? Juridicamente falando. Não. Só enquanto voluntário no... Não, porque eu ia te perguntar, você trabalhando ou não, eu vou te fazer... Felizmente o festival não tem problemas jurídicos, Cássio. Então, não é necessária essa atuação. Porque eu vou te perguntar, igual você trabalhando com a lei, você trabalhando ou não nisso com o folclore, para falar disso que o Paulo falou, sobre essa captação de recursos que tu vai saber explicar melhor do que nós. A Lei Rouanet, ela não é uma máquina de dinheiro para atividades culturais, né? Algumas pessoas, ainda com toda a informação que se tem, pensam assim, infelizmente. Mas a Lei Rouanet não é uma máquina caça-níqueis para se fazer projetos de cultura. Explica para nós um pouquinho melhor. Cássio, como tu disse, ainda que exista muita informação, a informação que as pessoas recebem não é informação verdadeira. Nos últimos anos, o que nós observamos na seara cultural brasileira é uma demonização do que seria a Lei Rouanet e isso não foi colocado de forma verdadeira para o público do que está acontecendo. Todo o setor cultural, ser artista no Brasil hoje é praticamente uma ofensa. Chamaram a Fernanda Montenegro, um ícone de 80 anos do Brasil, e chamaram ela de vagabunda. É uma situação assim que jamais a gente pensou que fosse chegar a esse ponto. E a Lei Rouanet, ela é simplesmente um mecanismo fiscal que possibilita a realização de eventos culturais. E ela é muito controlada, ela tem sérios critérios para serem observados, para você obter esse benefício fiscal. E é uma pena que tenha acontecido isso no país e nós tenhamos chegado a esse ponto em que tudo que se trata de cultura, tudo que tem a ver com artista, é mal visto, é mal falado e tem um pseudo desvio de verbas, né? Como disse o Paulo, é um período difícil, mas como disse Nietzsche também, a arte existe para que a realidade não nos destrua. Nesse momento de pandemia, de trevas, de caos econômico em que nós estamos vivendo no Brasil, mais do que nunca seria importante a gente ver a volta do Festival de Folclore, ver uma jornada de literatura bem feita, ver o carnaval acontecendo em Passo Fundo, ver o rodeio se realizando. Infelizmente, estamos passando por um momento muito triste da vida cultural brasileira. Mas, por outro lado, o historiador aqui do bate-papo é o Rodrigo, mas eu digo que lá em 1919, quando teve a gripe espanhola chegou em 1918 com os navios, chegou no Rio de Janeiro e a cidade do Rio de Janeiro foi a mais afetada. E morreu lá, acreditam que cerca de 30 mil pessoas, na época com a gripe espanhola, mas é famoso o carnaval que existiu em 1919, o carnaval de 1920, um ano depois. Ou seja, se lamentou todo aquele período ruim que teve, aquele período de trevas, as perdas, o luto que houve, mas depois disso existia uma energia que estava ali canalizada, que precisava ser dispersa, e o povo foi para as ruas e comemorou esse carnaval em 1920, que até hoje é tido como um dos melhores carnavais da história. O meu sonho e o que eu espero
é que depois desse período de trevas que nós estamos passando, o povo comemore, o povo possa sair para a rua, possa celebrar a vida, possa celebrar a arte e o folclore, que hoje, por sinal, dia 22 de agosto, é o Dia Internacional do Folclore. Exato. Eu fico muito feliz de conseguir... Que trabalham com a cultura, que trabalham e que estão resistindo a esse período difícil que estamos vivendo. Perfeito. Eu fico muito feliz de conseguir juntar esses três, por isso que eu enfatizei muito na divulgação, porque hoje, pessoal, é o Dia Internacional do Folclore e eu consegui juntar essas três feras aí para falar do festival. Que Cássio, privilégio, é bom né? Que tal ter voluntários, né? Da estirpe desses dois aqui, né? Que falam e conhecem aquilo que estão falando, né? Exatamente. Mas agora, gente, vocês dois, né, que são pessoas, enfim, incríveis dessa parte organizacional, eu quero, e falaram muito bem quanto à situação atual, eu quero ouvir da linha de frente agora, né? Que é o Cava, que é um artista e que tem ali o seu sustento visto muito em eventos, apesar de fazer vários outros trabalhos que a gente sabe, e eu, pelo menos, acompanho muito os trabalhos do Cava. Eu sou um fã incurável, mas a gente sabe que os eventos e a aglomeração de pessoas é necessária para que se tenha um sustento e se tenha uma... Vamos falar de grana mesmo, né, gente? A gente precisa de grana, não dá para ser hipócrita. E quanto mais pessoas, mais dinheiro, um evento maior, ganha-se mais e cobra-se mais. Tem que ter mais músculos, tem que ter mais estrutura e emprega-se muita gente. E eu quero saber, Cava, quais foram os caminhos que tu buscou para esse período, que eu sei que tu é uma pessoa, além de ser um baita artista, uma pessoa muito organizada, inteligente, assim, e que vê o panorama de um jeito diferente e sabe se produzir já há muito tempo. Como que tu te organizou para o que tá para vir e para o que já aconteceu? Olha, a gente, eu digo assim, ó, tu tem que prever 4 ou 5 possibilidades diferentes, entendeu? Então, trabalhando muito mais na questão didática, lecionar mesmo história, produzir novos conteúdos, vamos dizer assim, agora com essa internet e buscar aprender a dar aulas via internet, compor mais, né? Compor bastante, tem esse tempo e, inclusive, agora está tendo essa questão de, por incrível que pareça, dos festivais, né? Dos festivais de música do Rio Grande do Sul, como Tertúlia, Moenda, Recoluta, eles estão fazendo os festivais, né? Claro, com um custo muito menor e ainda premiando financeiramente, né? Então, é uma forma da gente continuar girando essa máquina e tendo ainda essa força de vontade de continuar tocando. E eu acredito que, como o Schengen falou que o Carnaval de 1920 foi vamos dizer assim, o mais importante, acho que justamente por causa disso, por essa necessidade de exorcização do ruim, sabe? De exorcizar esse período. Porque quer queira, quer não, meus amigos, historicamente falando, a Terra, ela dá um ciclo, né? Então, de tempos em tempos, parece que alguém diz assim, ó, vamos dar uma pausa aí, porque vocês estão enlouquecidos, né? A Terra está enlouquecida, vamos botar a cabecinha no lugar aí e vamos recomeçar. Então, e esse recomeçar, assim, é quem sabe fazer, quem sabe se concentrar para aquilo, sabe rever os seus conceitos e os seus preceitos, e que vai ter uma vida realmente nova. Eu penso nisso, e eu digo para todo mundo que me pergunta, eu tento ver o copo meio cheio. Eu procuro ver assim, teve esse problema? Sim. Estamos com um problema? Sim. Mas então vamos buscar enxergar assim, por quê? Vamos ver ao lado bom da coisa. É difícil? É difícil, mas é um exercício psicológico, um exercício filosófico, um exercício histórico, né? Buscar bastante mais. E quem que está dando esse apoio, vamos dizer assim, para a população inteira mundial, é a arte, é a cultura. Você vê só falarem em live de artista aqui, e live de artista lá, e
cantores, e pintura, em teatro virtual, é a cultura. Então, eu acredito que, pós este momento, sairemos, vamos dizer assim, os artistas, sairemos um pouco mais fortes no sentido de saber como nos promover. Que nós precisamos nos promover agora. Após isso, então, a gente já tem outros caminhos e as pessoas nos conhecem muito mais. Então, para a cultura, é um momento, está sendo assim, cara, vai ser um ano, vai ser acredito que um hiato, né? Entre 19 e 21, aquele ano parece que a gente viveu nas cavernas. Mas para quem souber pensar e refletir, acho que vai ser o próximo ano, acho que vai ser um ano muito interessante, sabe? Para quem souber, principalmente para a cultura. Sim, eu vou, desculpa interromper, mas é muito, muito bom isso que tu traz, para que a gente realmente se oriente aí e prossiga, mas eu não quero roubar o tempo de vocês muito e quero fazer uma última pergunta para cada um, mas antes, a patroa coloca aqui, tem uma bate-mulher do lado, né, e tudo flui. A hora que eu tava rasgando a seda pro Cava, claro, merecidamente, a Jana veio e comentou aqui. Mas que barbaridade. É que eu digo que a Jana, além de ser muito boa no que faz, ela é modesta, né? Ah, sim, claro. Tem mais esse adendo, né? No mínimo, ela é o máximo. No mínimo, ela é o máximo. Perfeito. Perfeito. E aqui a gente falava antes, o Genk falava muito bem antes, explanava sobre a Lei Rouanet, a Juliane traz que a Lei Rouanet, por meio de renúncia fiscal do Estado, né, incentiva empresários a investir em projetos culturais. E realmente é isso. Uma parte ali do leão vai para onde a gente vê realmente o dinheiro. O empresário tem a oportunidade de ver o dinheiro dele bem investido, sabendo que não está. Na realidade, o dinheiro não é bem dele. Porque é o imposto dele, que iria pagar para o governo que é autorizado exato. É nosso. Mas é uma forma também do empresário. O empresário tem um retorno muito grande. Que ou ele deixa o dinheiro aqui, ou ele manda para o governo. E deixa o dinheiro aqui, tem o retorno da aplicação sabendo no município. Sabendo que não está na Suíça, na cueca, na mala, na meia de ninguém, né? Sabendo que está investindo em algo útil para a sociedade. Na verdade, assim, teoricamente, vamos dizer assim, é uma propaganda e uma divulgação gratuita. Entendeu? Isso aí. Eu acho que o empresário ele não se liga nisso, sabe? É uma divulgação internacional. Marketing gratuito. É um marketing internacional gratuito. Simples, é simples isso. Entendeu? A frase que tu tem que chegar para o empresário e ele tem que botar na cabeça e pensar é: meu amigo, você vai ter a sua marca será vista no mundo. Você, mas quanto vai me custar? Nada. Os lançamentos contábeis. Esse é o custo. Nada. Realmente, perfeito. E para encerrar, eu quero que vocês, eu sei que é difícil, principalmente para vocês três, muito difícil. Isso é difícil até para a gente que é espectador, eu sou desde sempre. O Cava falando, desde 95, 96 que eu estou no festival. Daí eu falei para ele, 95 eu estava nascendo. No dia 20 de setembro, estava nascendo em 95. Mas eu queria que vocês escolhessem uma cena, um momento, um recorte, caso a gente não tivesse a capacidade de reproduzir via vídeo, via audiovisual, esses momentos incríveis que lá no Viva de Novo estão acontecendo, caso a gente não conseguisse, de outra maneira, explicar, sem ser através da nossa memória, da nossa capacidade inata de contar histórias, aqui é o contador de histórias falando, mas a nossa capacidade inata de contar histórias, que momento você guardaria num potinho
né, ou numa única fita que fosse possível guardar e mostrar para as gerações futuras para que continuassem o festival e dizer: isso é o Festival Internacional de Folclore. E a partir dessa cena, dessa memória de vocês, desse recorte, aí dá-se prosseguimento para fazer tudo de novo. Paulo. São muitas emoções, são muitos momentos realmente, mas o objetivo do festival, em todo mundo, dos festivais, é promover a paz através do cultivo das raízes. E, nesse sentido, nós tivemos um fato interessantíssimo, que, às vezes, para nós, que não vivemos em guerra, é difícil de assimilar. Mas nós tivemos aqui num festival, acho que foi em 96, 98, aqui, quando a Iugoslávia estava se dividindo. E veio, naquele festival, 2 grupos de 2 países que estavam em briga, da Croácia e da Iugoslávia. Nos primeiros dias, nós encontramos algumas dificuldades de aproximações, e dos mais velhos, principalmente. Depois, na metade do festival, nós encontramos um rapaz de um festival da Croácia namorando uma menina da Iugoslávia. E bem naquele período em que foi mataram aquele casal na ponte que dividia 2 cidades inimigas, e os namorados ficaram lá. E o namoro deles, que iniciou aqui em Passo Fundo, oriundos de 2 países em guerras, mostraram para a gente, quando caiu a ficha, a importância de se cultivar a paz, o respeito, a solidariedade, a tolerância entre as pessoas. Porque a imprensa, quando ficou sabendo, um jornal chamou eles para fazer uma entrevista. E no momento em que o jornalista perguntou para eles: e agora, como é que vai ser quando vocês voltarem aos países de vocês? Naquele momento, o rapaz caiu a ficha e ele saiu correndo de dentro do jornal, chorando, na Avenida 7 de Setembro. E não voltou mais, ele não terminou a entrevista. Só essa saída dele, que quando caiu a ficha da importância da paz, isso significou para nós praticamente todo o sentido do festival, que é promover a união, promover a paz através do cultivo das raízes. E o festival tem que continuar cultivando todos esses aspectos: a tolerância, a paz, a harmonia, a convivência entre os povos, o respeito acima de tudo. Bah, Paulo, agora se eu soubesse, tinha deixado por último, agora tu judiou dos guri. Agora ficou ruim pra eles, cara. Bah, mas Paulo, eles agora, têm fatos também. Tu falou em casal agora. O Rodrigo Schmidt diz aqui: Carol e eu nos conhecemos no festival, estamos juntos e felizes até hoje. Agradecemos ao Paulo e a todos pela oportunidade e pelas lembranças tão especiais. Viva o festival! Também. Bom, Schenk, depois disso, a tua lembrança aí para guardar num potinho e mostrar para o próximo Paulo Dutra: o festival é isso aqui, dá seguimento daqui. Fica difícil mesmo depois do que o Paulo falou, Cássio. Mas eu acho que essa é a principal mensagem do festival. Como o Paulo disse, quando os grupos chegam em Passo Fundo, nós fizemos uma reunião para dizer como é que o festival funciona, passar as regras e tal. E alguns festivais atrás eu estava fazendo essa reunião com o grupo dos Estados Unidos, e a primeira pergunta que eu fiz para eles foi: por que vocês viajaram até uma cidadezinha do interior do Brasil? E daí um dançarino falou: nós viemos dançar aqui. Daí eu disse: sim, vieram dançar, mas nós temos aqui os nossos grupos gaúchos, que nós temos muito orgulho deles, nós adoramos o Festival Gaúcho, então nós poderíamos ter ficado só com os nossos grupos aqui. Nós não temos... Qual seria o motivo de nós ter convidado tantos estrangeiros, tanta gente de fora para vir para cá? Nós convidamos essas pessoas para o público passofundense, para que a nossa sociedade, para que eles também saibam que a beleza do mundo está na diversidade. É por isso que nós chamamos africanos, asiáticos, cada um com a sua cultura, cada um com as suas diferenças, para que tragam e mostrem para nós o modo de vida deles. Essa mensagem de tolerância, como o Paulo disse, de respeito pelo que é diferente,
é importante no Brasil num momento desses. Porque é isso que mostra o Festival do Folclore. É trazer o diferente e nós aprendermos a respeitar aquilo. E isso faz um festival de folclore, isso faz um evento internacional onde todos se respeitam. Um festival de folclore não constrói muros, um festival de folclore constrói pontes. E essa é a principal mensagem que o Festival de Folclore de Passo Fundo deixa e que eu espero que por muito tempo essa mensagem ainda seja escutada na sociedade passofundense e por todos os lugares que esse festival chegou. Lindo, lindo, fantástico. Cava. Cara, eu vou dizer assim, ó, são 2 momentos em um para mim no festival. Por que são 2 momentos em um? Porque são 2 momentos num mesmo momento, numa mesma situação. Uma, quando a minha esposa, eu tive um compromisso e não pude cantar na abertura do festival, e a minha esposa cantou grávida na abertura do festival. E o outro é o meu filho com 5 anos cantando a abertura do festival. Uma música minha, na frente de 5.000 pessoas, mais de 5.000 pessoas, sabe? E aquilo, e eu olhar ali, aquele pingo de gente, assim, uma obra minha, meu filho, uma obra nossa, né, minha, da minha esposa, meu filho, cantando uma obra minha dentro de um maior evento de Passo Fundo. Assim, o sentimento não tem como tu mensurar, sabe? E é isso que, às vezes, o festival proporciona para muita gente. Então, ver as pessoas que você gosta fazendo o que você gosta durante vários e vários anos, né? E atrás do palco é engraçado porque são famílias, né? Eu, a Jana, o Fabiano e a Jana, o Dadá, a Roberta, o Renato, a Cassi. Então, são casais com os seus filhos, e os filhos estão ajudando ali, auxiliando atrás do palco, que às vezes o público não enxerga, mas nós somos uma família, e aquilo se resume, né? A família do festival é aquilo ali, sabe? Então, esses 2 momentos, assim, por isso que eu disse que são 2 momentos num mesmo momento, né? A Jana, grávida do Cavinha, cantando a música do festival, a abertura, e em outro momento, daí, o Cavinha cantando sozinho lá, porque sempre no encerramento, quando ele entra com a gente e tal, na abertura, e na metade lá, chamam ele para cantar, né? Às vezes chamavam eu e ele e tal, e aí agora chamaram só ele, e ele foi, sabe? E aquilo me deu, assim, olhar aquele público todo, e ele desenvolto, cantando aquela coisa do... é uma coisa... E justamente assim, ó, como o Paulo falou, o Schenkel falou, que eu coloquei na música lá. Enquanto o nosso mundo vive em luta, existe um lugar em que só se busca quem alegra mais o povo com suas roupas multicores, dizendo a esse mundo que troque armas por flores. E dentro dele, do casarão, é pura emoção, raças se unindo, preconceitos se partindo, e cantando é que a paz tem salvação. Agora deu um trem, agora deu um Isso troço. É um hino, Rodrigo, é um hino. Bah! Eu acho que o papel da arte e da cultura é esse, né? A gente Bah, que emoção. Credo. A Jana fala aqui que... E eu tive o privilégio de assistir a esses 2 momentos que o Rodrigo relata, e a Jana fala aqui, eu tinha certeza que ele ia falar, esses 2 momentos são os meus também. Imagina se não. Falando nisso, Jana, antes de eu agradecer aqui, me despedir deles, eu já estou te intimando para uma live, tá? Aqui publicamente, para a gente fazer lá no meu Insta só sobre ti, a tua carreira, e depois eu quero fazer uma contigo aqui no Face, que eu não te contei, tá? Mas tu vai fazer, tu, a Risoto e o Vila Nova, para falar sobre o festival. Tá bom? Depois a gente conversa, daí eu vou te incomodar depois, tá? Cássio, posso citar só mais um? Claro. Essa emoção que tu viu aqui de nós 3,
praticamente, falando essa paixão que é o Festival Internacional do Folclore de Passo Fundo, representa todos os voluntários. Porque nós temos voluntários que trabalham e que não assistem ao festival. Eles estão sempre por trás. Tem alguns que nem o trabalho deles às vezes nem é lá na lona, porque o festival acontece em todos os pontos da cidade. Então, o nosso carinho, o meu muito obrigado realmente a todos esses voluntários que trabalham com tanto amor, tanta dedicação. Gente, Paulo, Schenck, o Cava, agradeço imensamente a disponibilidade de vocês de vir falar sobre o festival e de dar essa confiança para esse guri aqui que sempre friso em todas as lives, eu estou fazendo questão de falar isso. Por trás disso que eu estou fazendo não tem interesse político nenhum, eu não vou ser candidato a nada, não vou apoiar ninguém, graças a Deus o voto é secreto. Então, assim, realmente eu dou vontade genuína de conhecer pessoas incríveis como vocês e a história do que vocês fazem pela cultura de Passo Fundo, porque eu sou apaixonado pela cultura e aproveitei esse tempinho a mais que a gente tem na pandemia para conseguir fazer esses momentos e conseguir partilhar através das redes sociais essas entrevistas. Então, muito, muito, muito obrigado pelo aceite de vocês. Agradeço imensamente, só desejo que vocês nunca percam, que a gente consiga aí sempre ter essa alegria, esse ânimo aí que vocês três têm, que o Paulo traz muito presente aí, que a gente consiga sempre não desistir nunca da arte, da cultura e acreditar sempre nela, porque ela salva e é ela que está nos salvando nesse momento. Obrigado, e já dizer assim, né, Cássio, o que eu falo para os meus alunos, leiam, aprendam, que cultura e conhecimento não ocupam espaço, e é uma coisa que não tira de você. Tá? Obrigado pelo convite, aí, uma boa noite a todos e tamo junto. Obrigado, gente, muito obrigado, viu? Grande abraço. Obrigado. Valeu. Rodrigo, Paulo, abraço a todos. Valeu. Grande abraço, obrigado, Cássio. Rodrigo Schenkel, Rodrigo Cavalheiro. Valeu, queridos. Vencemos!